Falando de local de trabalho, né, se há locais de trabalho inadequados para um cristão. E é um tema muito difícil, porque há pessoas que têm um encontro com Cristo, são evangelizadas, mas tem profissões que são profissões que lidam com áreas moralmente questionáveis. De repente a pessoa trabalha ali numa banca de revistas que vende pornografia, de repente ele tem um bar, um restaurante que vende bebidas alcoólicas, de repente é uma prostituta que se converte, e o que fazer? Então estou com o pastor Rondinelli, pastor Mário, para conversar sobre isso. Seja bem-vindo. Tudo bom, pastor? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Pastor da Vineyard. Pastor da Vineyard. A gente está aí com o desejo de cooperar com a edificação do povo de Deus, para a glória do Senhor. O Mário vai explicar por que vocês vieram de uniforme hoje. Vamos lá, dê uma explicação plausível. Eu acredito que é porque o nosso espírito é o mesmo. Meu Deus, o homem deu uma resposta espiritual. Eu falei, quando os dois estavam sentados aqui, eu falei, não vou perder chance de brincar com os dois. Pastor Mário, que tem um ministério muito importante na área de capelania, também pastoreia a Igreja Batista da Savassi. Agora, essa questão, o pastor Mário e o pastor Rondinelli, vou chamar de Mário e Rondinelli para fluir mais a conversa. Eu acho muito delicada. A minha profissão, eu sou professor, eu trabalho num local que não tem tanto problema, você entende? Assim, ser professor e ser cristão, às vezes você tem uma perseguiçãozinha aqui e ali, mas há áreas de profissionais que são difíceis, né? Por exemplo, essa questão do bar, o que vocês pensam, Rondinelli? Bom, sem dúvida alguma, aquele que está em Cristo, né, ele, assim como Paulo orienta, escrevendo para a igreja ali em Corinto, capítulo 10, versículo 31, ele deve viver para a glória de Deus. A orientação apostólica é: quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, o princípio daquele que foi encontrado por Cristo, que recebeu esse dom que é a fé, é viver para a glória de Deus. Então, o cristão, ele deve sempre orar, buscar a Deus o discernimento para o local onde ele vem a trabalhar, né? Todavia, há aspectos no mundo profissional do trabalho que a Bíblia claramente ela aponta que é contrário aos valores do reino de Deus e à realidade do Evangelho. Perfeito. Né? Há alguns aspectos, todavia, que são mais cinzentos, mais pouco difíceis, definidos, poucos definidos, né? A minha orientação é que hoje, na vivência cristã, eu tenho cada vez mais descoberto o valor da igreja local. Né? Então, há assuntos que são mais complexos e que dividem a opinião de cristãos no decorrer da história. A gente séria que anda com Deus que pensa de um jeito e a gente séria que anda com Deus que pensa diferente. Perfeito. Então, nesse sentido, qual que é a minha recomendação, minha orientação? Primeiro, que a pessoa vá em Deus, que ela busque orientação em Deus, na palavra de Deus, né? Na fé, né? Se a consciência dela está acusando, o que Paulo orienta, né? Paulo orienta, então, a não ir para um lado ou para o outro, né? Então, nesse sentido, a igreja é importante porque é o local, é um ambiente, é o contexto onde a pessoa pode buscar uma orientação pastoral. Sim. Da sua liderança. E a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria, não é? Então, discernir isso juntos, porque a igreja ela é importante, tanto no chamado da pessoa, quanto na edificação, no pastoreio, e quanto no envio dela para o mundo do trabalho. Agora, o bom do nosso bate-papo, porque é um programa evangélico, né, de uma igreja cristã evangélica, nós somos, né, da Igreja Batista da Lagoinha, então as pessoas sabem também que podem buscar conselho aqui. E é o que está acontecendo, está bombando aqui. O celular não para de tremer porque estão chegando muitas mensagens. Ô, pastor Mário, por exemplo, a Maria das Dores, Maria, que é de Dores de Goiães, Dores de Goiães, ela pergunta: o cristão pode trabalhar num local que vende bebida alcoólica? Ele pode ser garçom, por exemplo, em um restaurante que vende bebida alcoólica? O que você pensa? Eu acredito que a gente tem de analisar o seguinte: primeiro, ver quando essa pessoa se tornou cristã bíblica, se tornou evangélica. Sim. Quando que essa pessoa teve um encontro com Deus. Porque existe todo tipo de situação. Por exemplo, um garçom. Nós convidamos esse garçom para ir na nossa igreja. Ele entrega a vida para o Senhor. Aí no outro dia ele deve ficar desempregado, ele foi na igreja para perder o emprego. Então nós devemos analisar caso por caso. Perfeito. Então, sobre isso, conforme o pastor Rondinelli falou, que nós devemos buscar em Deus, eu queria citar um texto bíblico que se encontra em 1 Coríntios,
no capítulo 7, eu já deixei marcado aqui, está escrito assim: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Então, se a pessoa entregou a vida para o Senhor, mas ele é garçom, ele não deve se preocupar com isso. Agora, o apóstolo Paulo também fala nesse texto, no versículo 23, por preço foste comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Agora, versículo 21, que é o mais importante. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Eu creio que quando uma pessoa entrega a vida para o Senhor e trabalha num local onde vende bebida alcoólica, se ele é um pai de família, se ele precisa daquele emprego para sustentar sua família, não é certo ele deixar um emprego e deixar a família sem o ganha-pão. Entendo. Ele é escravo daquele serviço. Mas se ele puder deixar, aproveite a oportunidade. Então ele deve ficar ali e enquanto ele estiver trabalhando naquele local, ele deve procurar ser luz. É uma oportunidade que Deus dá para ele, sendo escravo daquele trabalho, pregar o evangelho através de uma vida diferente. Agora, eu não vou falar que todo garçom que converteu, que deve procurar um outro emprego, porque se ele tem aquela vocação para ser garçom e não se contaminar com coisas erradas, mas ser luz ali onde ele trabalha, ele poderá levar muitos garçons a Cristo. E se nós falarmos ele não pode trabalhar como garçom, ele está perdendo a oportunidade de, como garçom, glorificar o nome do Senhor. Perfeito. Vamos a uma pergunta que vem das ruas sobre esse tema, local de trabalho dos cristãos. Vamos lá? Olá, meu nome é Verônica, eu moro em Contagem e eu queria saber como orientar uma pessoa cristã que trabalha em um local indevido. Vamos pensar então, né, Rondinella, o que a gente diria? A gente falou aqui dentro de um bar, mas vamos pensar assim, a pessoa é camareira de motel, aí converte, e aí? Né? É o mesmo caso ali do garçom que o Mário falou? O que você pensa? Então, Cássio, se a gente for assim, olhar para o contexto bíblico, a gente constata assim, essa realidade de Deus dignificando o trabalho mesmo antes do pecado. Sim. Não é? Deus, inclusive, estabelece seus mandatos no âmbito cultural, no âmbito social, no âmbito espiritual. Não é? Então, esse pano de fundo ele é muito importante para aquilo que eu vou dizer na sequência. Porque o trabalho é bom. O trabalho, ele existe, já na iniciativa de Deus. Né? Deus atribui também o trabalho ao homem. Todavia, com a realidade do pecado, quando o homem assume essa atitude de autonomia, de autossuficiência, de independência diante de Deus, há uma relação de estranhamento. Há uma relação de estranhamento. Isso é notório no contexto das Escrituras como um todo e também no âmbito secular. Por exemplo, Hegel, na sua Fenomenologia do Espírito, ele reconhece valores positivos no trabalho e também aspectos negativos. Não é? Então, quando a pessoa está em Cristo, ela é feita nova criatura, é o que diz a realidade das Sagradas Escrituras. Não é? O Espírito Santo de Deus habita no coração dela. Não é? Ela, no Senhor, não é? No direcionamento de Deus, andando na palavra de Deus, ela tem, de fato, a autoconsciência de discernir aquilo que é e aquilo que não é. Não é? Então, voltando à questão, a realidade que deve permear a vida do discípulo é sempre buscar a glória de Deus. Né? Então, veja bem, o pastor citou muito apropriadamente aqui o texto de Coríntios. Paulo fala, né, lá, se você foi chamado escravo, você permanece nessa condição. Se você foi chamado livre, permanece nessa condição. Então, como escravo, você pode ser livre em Cristo. Não é? Amém. E como livre em Cristo, você também está numa sujeição de escravidão. Amém. Não é? No sentido que você está sujeito a Cristo, à realidade de Cristo. Então, eu sempre acho importante a pessoa buscar essa reflexão a partir do seu contexto
pessoal, né, a partir da sua igreja local, para que juntos a igreja possa ajudar a pessoa a discernir se sim ou se não. Né? Perfeito. Porque, com certeza, Cássio e ouvintes, uma pessoa, por exemplo, que é garçom, ele não tem a intencionalidade de ver uma outra pessoa se embriagando quando ele está servindo uma bebida alcoólica. Né? Da mesma forma, uma pessoa que realmente está em Cristo, ela não tem, em momento algum, o interesse de cooperar com o pecado, com a proliferação da maldade, do mal, em que âmbito for. Não é? Por quê? Porque ela está em Cristo. Não é? Então, eu acho importante, assim, discernir isso. Essa questão do trabalho é interessante, de conversão. Estou lembrando da história que eu li quando eu era seminarista, muito interessante, sobre o efeito da conversão. Diz que 2 açougueiros trabalhavam, eram sócios no açougue, e um deles foi evangelizado e se converteu. Né? Converteu, mudou de vida, né, completamente, e ficou evangelizando o sócio dele. Evangelizava, ficou quase um ano evangelizando e o outro não convertia de jeito nenhum. Um dia ele chegou para ele: rapaz, você sabe do plano de salvação, você sabe que Jesus te ama, você sabe da mudança que ocorre na vida, olha minha vida como é que mudou, mas por que você não converte? Aí ele falou assim: mas é que eu vou converter, quem vai pesar a carne depois que eu converter? Porque há necessidade de uma mudança ética. O açougueiro percebeu que o outro se converter, ele mudou eticamente o comportamento, né? Será que tem jeito da pessoa que se converte permanecer num local inapropriado, mas com um comportamento diferente? Vocês entendem que isso é possível? Eu creio que sim, porque a pessoa pode ser luz aonde ela estiver. Daniel é um exemplo disso na Bíblia. Daniel não se contaminou com as iguarias do rei, Daniel não se importou em ser diferente. E eu creio que quando a pessoa tem uma convicção daquilo que ela deve ser e verdadeiramente ela é, conforme o pastor Rondinelli falou, o Espírito Santo que habita nela dá essa condição para ela, essa capacitação, Deus também abençoa e as pessoas respeitam quando a pessoa assim procede. Mas eu queria falar mais na prática. Eu pastorei uma igreja antes de estar na Igreja Batista da Savassi durante 18 anos. E nessa igreja, uma vez, um rapaz converteu lá na igreja com a família toda e ele e a esposa trabalhavam na noite. Ele era músico e ela era a caixa de um local de música da noite, música secular. Sim. Então ele converteu, logo depois que ele converteu, ele me perguntou se eles precisavam sair de lá, ele com a esposa. Aí eu falei para ele, como é o meio de vida da família, o ganha-pão da família, vocês devem permanecer lá, sendo luz, até que Deus mostre para onde que vocês vão trabalhar. Enquanto isso, permaneçam lá. E ele ficou lá durante uns 2, 3 meses. Eu fui lá uma noite, tomei Coca-Cola, não bebi nada, mas fui lá para ver como que eles estavam, estava tudo bem. Acompanhei eles lá também, novos convertidos. E aí, depois de uns 3 meses que eles estavam na igreja, já tinham sido batizados e continuavam ainda trabalhando lá. Essa casa que eles trabalhavam pegou fogo. Aí eles tiveram de sair de lá, porque pegou fogo. Eles foram indenizados, e aí eu orientei, já que eles perderam o emprego, por que ele não dava aula de violão? Sim. Por que eles não montavam um negócio próprio? E Deus abençoou que eles saíram de lá e tiveram uma condição melhor do que quando trabalhavam lá. Mas você não orou para casa pegar fogo, não, né? Você foi... Fogo do Espírito. Não, porque tem gente aí que ora contra, mas tem gente que ora para dar errado. Verdade. Ai, misericórdia. Verdade. Mensagens estão chegando, muito obrigado. Você está mandando aqui no nosso WhatsApp. Deixa eu registrar aqui uma mensagem muito legal que chegou aqui do Piauí. A Nayane, lá de Eliseu Martins, no Piauí. Nayane, um grande beijo no seu coração, querida. Sempre uma telespectadora assídua aqui da Rede Super e do Bate-Papo em especial. E ela fala assim, olha, é bom estar com vocês mais um dia, vocês são bênçãos em nossas vidas. Obrigado, querida. E, pastor Cássio, manda um alô para o meu amigo Johan. Né? O Johan está aqui assistindo o programa pela primeira vez. Oi, Johan, um grande abraço, querido.
Né? Que Deus te abençoe e te guarde. A Nayane já sabe, né? Mamãe é do Piauí, mamãe é de Canto do Buriti. Então tem um carinho todo especial aqui. Mensagem do Piauí tem prioridade 0 aqui na nossa lista. E eu faço, como diz o outro, você não pode fazer acepção de pessoas. Eu não faço acepção de pessoas, não faço asepsia de pessoas. Eu ponho o Piauí em primeiro lugar e tá valendo. Olha só, eu até falei de Canto do Buriti, tem uma mensagem de Buriti, mas é Buriti Bravo, lá no Maranhão. Quem manda mensagem aqui, a pessoa não disse, deixa eu ver se é. Não, é outra, não disse o nome. Eu quero saber se uma pessoa tem um bar e é o lugar que eles tiram o sustento, ele se converte à crise e tem que fechar o bar? Então, é o que a gente estava trabalhando aqui, né? Com a realidade do pecado, há sempre uma questão de estranhamento mesmo do homem com o trabalho, né? Então, as relações são complexas, né? E, por exemplo, a gente pode dar um exemplo. A pessoa, às vezes, pode ter uma resistência de trabalhar, por exemplo, numa indústria de tabaco. Sim. Mas ela trabalha, por exemplo, numa fábrica de papel que fornece o papel para fazer o cigarro. Para fazer o cigarro, né? Então, com certeza, né, assim, há exemplos de cristãos idôneos, né, que montam o seu quiosque, por exemplo, numa praia, né? E a gente sabe que no ambiente secular as pessoas não tomam só suco e refrigerante. Sim. Né? Então elas em algum momento, né, vão buscar, né, tomar uma bebida alcoólica. Então, eu tenho plena convicção de que quem está em Cristo, né, que conhece o Senhor Jesus, jamais deseja que aquela pessoa chegue a um estágio de embriaguez. Perfeito. De perda de consciência. Não é a intenção. Né? Então, eu acho assim, cada caso é um caso, né, há um contexto específico, mas a pessoa tem sempre que avaliar a sua vida em Cristo, se ela deseja realmente a glória de Deus, não é? Que o Senhor seja exaltado, não é? Que o seu próximo não tenha assim, não seja denegrido, Sim. Né? Que, enfim, então nesse sentido, eu acho que assim, há comércio e há comércio, não é? Nós estamos falando de comércio aqui, e cristão que trabalha dando soco nos outros, esses lutadores de boxe, de vale tudo, será que não é incompatível assim com a fé cristã? Mas não respondo agora não, né? Eu quero que você responda depois do intervalo. Porque assim, você vê lá o irmão ainda fala, Jesus abençoa. Não é incompatível, não há uma contradição em eu falar de amor, de amar meu inimigo, e chega lá eu tento um vale tudo, dou soco e pontapé e tudo. Vocês vão responder depois do intervalo. Não sai daí não, nós vamos e voltamos já já com o nosso bate-papo. Estamos de volta com o nosso bate-papo aqui da Rede Super, batendo papo sobre locais, atividades profissionais que são inadequadas para um cristão. Eu deixei uma pergunta aqui sobre questão de cristã que atua com soco, com pontapé, sabe? Que agride os outros. Mas como eu disse, piauiense mandou mensagem, tem prioridade 0 aqui. Outro piauiense, está dizendo, outro piauiense aqui na escuta, o pastor Ronaldo. Manda um abraço a todos os irmãos de Águas de Restauração. Pastor Ronaldo, um grande abraço, querido. E um beijo para todos os irmãos de Águas de Restauração, no Piauí. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço, queridos. E eu tenho certeza que no Piauí tem isso. No Brasil inteiro tem aquele negócio de vale tudo, de soco, pontapé e tal. Será que o cristão pode participar de um negócio desse? Olha só, na verdade, o cristianismo não consiste em pode e não pode. Na verdade, o cristianismo é confiar na graça de Deus, nas misericórdias de Deus, porque pode e não pode é religiosidade. O cristianismo consiste em nós entendermos que tudo é permitido. Paulo fala, tudo é lícito, tudo é permitido. Então, se eu pegar essa palavra de Paulo para responder as perguntas dos nossos queridos que estão ouvindo, eu ia falar, tudo é permitido, tudo é permitido. Mas a resposta não termina aí. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Perfeito. Tudo é permitido, mas nós não podemos nos deixar dominar por nenhuma delas. Então, são 2 versículos que Paulo fala. Uma ele fala, tudo é permitido, nem tudo convém. Em outro versículo ele fala, tudo é permitido e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, na verdade, essa pessoa que está praticando esse chamado esporte, que eu não concordo, eu não acho que seja esporte, mas isso é uma opinião pessoal.
Eu acho que não deveria, mas isso é pessoal. Eu não iria, principalmente que eu acho que eu não ia bater em ninguém, eu só ia apanhar. Talvez se eu fosse bater, talvez eu iria. Não, mas Brincadeira. arranca sangue das pessoas. Por exemplo, Mário, eu diferencio o judô, por exemplo. Eu vejo que o judô é uma arte. O judô não visa machucar o outro. Não prejudica. Você entende? Fisicamente o outro. Eu acho que a questão é essa. Verdade. Tem até uma pessoa que mandou mensagem aqui, isso é uma questão interessante. E é por isso que eu não acho que seja esporte, porque está violando, está lesando a outra pessoa. Por exemplo, a questão de cristãos e cristãs que trabalham com a área de segurança, que tem que machucar o outro, que tem que... Lesar. Olha só o que a Luciane, obrigado Luciane, lá de Goiás, ela diz assim, olha, não perca esse programa por nada, já trabalhei, diz a Luciane, como recepcionista de motel, olha que profissão difícil, hein? Em um motel. Sinceramente, o ambiente me incomodava muito, imagina, Luciane. Mas minha consciência tranquila, pois mantive meu bom testemunho. Então ela falou que manteve-se ética, ela não estava lesando ninguém, ela era escrava daquele emprego, daquele ambiente. Inclusive ela fala que quando eu tive a oportunidade de sair... Aproveitou a oportunidade. Né? Amém. É legal isso. Agora, gente, ser recepcionista de motel deve ser tenso, cara. Você tá lá, vai chegar um carro com alguém que você conhece. Não, gente, queria esse negócio pra mim nunca. Misericórdia. Mas ela tem uma pergunta interessante. Gostaria de saber, eu tenho conhecidos na polícia, diz a Luciane. E se eles precisarem de atirar para matar uma pessoa, como é que eles fazem? É uma questão ética clássica essa, né? Cristãos na guerra, não é isso? Eu penso que, como eu disse, um cristão que se alista, né, no ambiente militar, seja em qual esfera for, da polícia, do exército, da aeronáutica, marinha, em que âmbito for, se ele está realmente em Cristo, ele que é conduzido pelo Espírito de Deus, que tem a realidade do Evangelho centralizada no seu coração, dificilmente essa pessoa, ele não vai querer matar alguém, ele não vai querer o mal ao próximo. Jesus resumiu a lei em amar a Deus e amar o próximo, como a nós mesmos, né? E amar o próximo significa estar a serviço do próximo, né? Todavia, o exercício profissional pode ser que, em algum momento circunstancial, ele tenha que usar a arma de fogo, né? Até para defender uma outra vida, né? A convicção é que essa realidade de Deus no coração dele não permite que ele haja assim de uma maneira deliberada, né? Dentro desse assunto eu vejo o mandamento não matarás, mas existe também a orientação para matar o inimigo no Antigo Testamento, porque há um princípio de autoridade. Então nós não estamos mais vivendo o Antigo Testamento, mas nós continuamos com o princípio de autoridade que Deus governa sobre todas as coisas. E nesse sentido, existe a autoridade, por exemplo, contra terrorismo, contra assaltantes. Essa é uma questão assim, que eu fico pensando. Chega um terrorista, aquele cara mesmo lá em Londres agora, no Port de Westminster, que avançou com o carro matando N pessoas. Se você tivesse a possibilidade de matar aquele homem, para que ele não matasse outros, é uma questão ética difícil, assim. Não é difícil regra geral, alguns, né? Não é regra geral, mas é permitido. Teve até um filme, eu não sei se vocês viram esse filme, que até bombou no Oscar, que era de alguém que foi para a guerra, era um cristão que foi para a guerra e se dispôs a não matar. Vocês ficaram sabendo desse filme? Se o pessoal da técnica souber, até me ajuda aqui. Eu estou lembrando vagamente. Que foi recente esse filme, vai para os cinemas, eu quero até ver esse filme, que é um cristão que decidiu ir para a guerra, assim, ele foi alistado, tinha que ir para a guerra, mas ele falou, eu vou, mas não vou matar ninguém. Né? Porque é a postura de alguns. Eu lembro Mas você não sabe o que aconteceu, né? É filme. Mas o Eric Liddell, por exemplo, que competiu nas Olimpíadas, que até a vida dele foi tema do filme Carruagem de Fogo, o tema dele foi o quê? Porque ele foi para as Olimpíadas, ele era britânico, e decidiu, a final dos 100 metros rasos caiu no domingo, e ele falou, não, porque cai no domingo, eu não vou competir. Porque é uma questão de fé para a pessoa, né? Então, para a pessoa, essa questão de matar, da violência, se é uma questão de fé, ela tem que respeitar, né? Você não pode entrar nessa. Não. Vamos a mais uma pergunta que vem das ruas sobre essa questão de trabalho, vamos lá? Meu nome é Leda, sou de Belo Horizonte e eu gostaria de saber se é possível separar o trabalho da vida cristã. Pois é, são dois universos distintos, que tem essa dicotomia às vezes, né? O que você acha, André? Então, existe essa dicotomia sagrado-secular, né?
mas eu penso que a nossa vida cristã ela é uma vida integral, né? O trabalho religioso, ele não é mais importante do que o trabalho do homem que está empenhando aí a sua força na construção de uma casa, não é? Ou na engenharia, ou como professor, em que instância for, não é? A Bíblia deixa claro que em diversos momentos nas Sagradas Escrituras, por exemplo, a gente vê José, que foi um administrador Sim. de Deus no Egito, e a mão de Deus estava com ele. Neemias, que foi copeiro do rei, né, na Pérsia, e Deus também abençoando a vida dele. Daniel, né, um estudante, né, que junto com Sadraque, Mesaque, Abednego, foram instrumentos de Deus ali naquele contexto de adversidade, né? Então, a minha opinião é que nós cristãos estamos a serviço do reino de Deus e buscando a glória de Deus. Agora, né? Essa é a palavra, servo. Isso, Nós devemos ser estamos a sempre serviço servos. de Deus, justamente. Na igreja ou no trabalho? Ou no trabalho. Servos de Deus. Ali é só uma extensão do meu culto, da minha adoração, Agora, da minha então vida a eu Deus. tenho que ser cristão o tempo inteiro. Eu estou pensando tempo aqui, inteiro. enquanto professor, até que eu não tenho muito problema com isso não, mas, por exemplo, como jornalista, né, eu trabalho diariamente aqui na Rede Super, mas eu sei de pessoas, né, que quando eu fiz jornalismo, quando eu fiz o curso, eu tinha pessoas de várias áreas. E a gente trabalhou muito com a questão de notícia. Né? Então, quando você está noticiando, eu vejo colegas, por exemplo, que trabalham como repórteres. E tem que fazer certas pautas que são pautas anticristãs, assim. E se você observar que ele está em casa, você vai perceber, por exemplo, que hoje há uma unanimidade, um discurso hegemônico com relação à moralidade anticristã. E você tem que falar de coisas, por exemplo, está tendo tal festa, as pessoas estão se pegando, e falar sorrindo. Então, assim, eu, por exemplo, graças a Deus, trabalho numa mídia evangélica. Eu teria dificuldade com certas pautas, entende? Cássio, você pediria demissão? Não sei. Não sei. Eu falo assim, que eu trabalho na Rede Super. Gente, eu venho trabalhar super tranquilo para mim. As pautas são cristãs, nós temos temas legais, mas tem colegas que trabalham em mídias seculares, é questão do sagrado profano, mas assim, no sentido de que a mídia secular, ela propõe certas pautas que você vai defender. Então, assim, a pauta a favor do aborto e tudo mais... Eu creio que nesse tipo de situação, nós temos de arriscar perder o emprego. Sim. Nesse tipo de situação. Por exemplo, ser garçom é uma coisa. Agora, se o dono do bar falar, você tem de beber com os clientes, Pois é. aí ele já não pode mais continuar no emprego. Perfeito. Você é um jornalista. Se você pode ser isento, tudo bem. Se é permitido um viés cristão, melhor ainda. Perfeito. Agora, se não puder ser isento, não puder ter um viés cristão, é hora de pedir demissão. Porque senão você vai aparecer lá. Não, mas é interessante, eu estou aqui, por exemplo, eu estou conversando com o pessoal que está em casa, existe um negócio chamado TP, que é teleprompter, que aparece o texto que o editor manda e tudo mais. Eu estou lá lendo esse negócio, né? Aí de repente aparece alguma coisa, inclusive o editor está me ajudando, como é que é o nome do filme? Até o Último Homem, obrigado, é o Rodrigo que está mandando, ou estão lendo. Né? Obrigado. O nome do filme, Até o Último Homem, vale a pena, viu? Diz que é um filme muito legal. Mas suponhamos que ele está me ajudando, o editor está me ajudando lá. Mas de repente ele está mandando um negócio para eu ler, né? Falando assim, então foi liberado o uso de drogas no Brasil, o que é uma boa medida. Pô, vou ler um negócio desse? É verdade. Entende? Aí eu vou ter que perder meu emprego. Boa medida para o meu editor. Aí eu perco meu emprego. Eu penso, como Paulo orienta, né? À luz de Romanos capítulo 12, versículo 2, que todo cristão é chamado a esse exercício contínuo de renovação da mente, de uma transformação interior e de ver o mundo, o trabalho, as esferas da vida como um todo, à luz da cosmovisão de Deus. Perfeito. Não é? E de não se conformar com... De não se conformar com esse mundo. Perfeito, perfeito. Então, eu penso que algumas vezes é extremamente cristão, honesto, você abrir mão, não é? De Sabe o que aconteceu? de um trabalho. Eu estou lembrando, Rogério. Faz vários anos, antes até de eu trabalhar na Rede Super, eu trabalho aqui desde 2003, eu tive um intervalo fora, mas eu comecei, era um programa, era Em Debate com o pastor Gustavo, depois eu fiz o Jornal Super, que era um jornalismo. Eu estive no debate. No Em Debate o Mário também esteve. Mas antes disso, uma outra mídia aqui de Minas, eu fui a alguns programas. Né? Um outro programa que era muito importante aqui, mas não era Rede Super. E aí eu falei, não, eu vou falar de Cristo. Falei 1, 2, 3 vezes, nunca mais me chamaram. Exatamente por quê? Porque eu pensei a falar de Cristo. Agora, eu paguei o preço, nunca mais me chamaram. Nem imaginava, naquela época que a Igreja Batista da Lagoinha não tinha Rede Super ainda, que Deus ia abrir outra porta para mim. Agora, mesmo que Deus tivesse aberto, eu tinha que fazer. Então, eu acho que deve ficar bem claro que nós somos servos do trabalho
E isso nós devemos ter uma ética de saber que se nós estamos num lugar como empregado, nós temos de nos submeter a muitas coisas. Perfeito. Mas não a todas Não a as tudo. coisas. Perfeito. Então nós devemos deixar claro para aquela nossa chefia, para o dono da empresa, seja o caso que for, que existe um limite. Mas pela experiência de vida que nós temos, e eu gostaria de deixar isso bem claro para o telespectador, é que quando nós verdadeiramente testemunhamos e temos coerência com a nossa vida de fé, nós adquirimos o respeito. Perfeito. No trabalho de capelania que a gente vai em presídio, as piores pessoas que talvez a sociedade considera, nos respeitam. Se até os presidiários respeitam aqueles que falam do Evangelho, Sim. que têm coerência com a palavra de Deus, nós não podemos também imaginar que nós vamos ser considerados doidos, maus profissionais, por ter coerência com a Bíblia. Nós vamos ser maus profissionais se nós não tivermos pontualidade, Sim. se nós não dedicarmos ao nosso trabalho. Perfeito. E aí justificar que está sendo perseguido. Porque acontece isso muito. Tá lá no computador, em vez de estar trabalhando, está no site evangélico, em vez de estar pesquisando o trabalho, aí está errado. E depois fala que está sendo perseguido porque é crente. Não, está perseguido porque é estulto mesmo. Olha que interessante aqui, as pessoas estão mandando aqui o nome do filme, Até o Último Homem, vários estão mandando no WhatsApp. Obrigado pela dica, e eu sugiro, esse filme diz que é muito bom, Até o Último Homem. Um cristão foi para a guerra e resolveu não matar. Muito bom. Olha o que a Silvânia, a querida Silvânia, que é da Bahia, mora... Que cidade, Silvânia? Conta pra gente sua cidade aqui. Ela deseja paz do Senhor, diz que o programa é uma bênção, glória a Deus. Silvânia, você não imagina como é que isso alegra o meu coração e o nosso coração. Amém. Aqui. Porque a gente faz um programa que é a bênção, que edifica, né? Que a gente não está aqui para fazer entretenimento, nós estamos aqui para edificar. E eu fico muito feliz. Obrigado, viu, querido? Isso nos alegra muito. Ela fala assim, olha, gostaria de saber se convém a um cristão, aí pegou, viu, Mário, a questão do convém. Né, se pode. Convém. Que bom. É um cristão trabalhar numa sex shop, ou se não trabalhar, mas vender produtos sex shop. Eita! Eu creio que é impossível trabalhar num lugar assim. Mas, ô, Mário... acho que não convém. Eu já ouvi pastor, sério, eu já ouvi pastor pregando... Tá? Não foi da Lagoinha, não, tá? Só para deixar claro. Eu já vi pastor pregando nessas mídias aí, falando que marido e mulher podem. Se ele vai lá no sex shop para comprar... eu sou careta demais, gente. Eu sou muito conservador. Não aceito trem desse, não, cara. Nada a ver. Aí não tem jeito. Não tem jeito. Eu e a minha esposa tivemos uma surpresa uma vez. Nós fomos convidados para dar uma palestra para casais numa igreja. E depois da palestra, a pessoa que nos convidou, que coordenava o encontro de casais numa igreja evangélica, distribuiu alguns presentes para os casais para abrir em casa. Ai, meu Deus. E eram produtos de sex shop, para ficar o sexo mais quente. Mário, eu não sei onde é que você pensa. Eu estava pensando esses dias. Eu acho que eu acho que o termo bíblico para isso é chocarrice. Eu acho que no meio evangélico, quem está trabalhando com casal está escorregando nisso aí. Não é? Está começando com muita bobageira. E a orientação bíblica é que sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Santidade. Nós somos um povo separado. Nós não somos perfeitos, mas nós somos separados. Né? Então tem realmente aspectos no universo profissional que não convém ao cristão. O Timothy Keller, o Greg Gilbert, o próprio John Piper, eles salientam que o nosso trabalho deve ser para a glória de Deus. Né? E Paulo, quando ele escreve a igreja em Éfeso, também a igreja em Colosso, o princípio nosso para o trabalho deve ser sempre a glória de Deus, Perfeito. Honrar o Senhor. Tudo que fizer, sabe? tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Né? Então, há de fato trabalhos que claramente eles não convêm a um discípulo de Cristo. Engraçado que convém, porque tem uma telespectadora que mandou uma mensagem aqui do Xaxá. Meu Deus, quem foi? A Joyce. Ô Joyce, obrigado, viu? A Joyce é lá de Três Rios, estado do Rio de Janeiro. Obrigadão, Joyce, valeu a sua participação. Ela disse que conhece um pastor que tem uma fábrica de cigarros. Oh, que doido. Gostaria de saber se isso é lícito diante da Bíblia. Eu acho que lícito não... Bom, a Bíblia não menciona cigarro, né? Não. E aí? Bom, eu particularmente acho que mas como eu disse, tudo é lícito, mas nós não podemos deixar nos dominar. E o cigarro domina a pessoa. Talvez a maior causa de morte no Brasil seja cigarro, não sei. Mas se não for, está entre as maiores causas. Perfeito. Fora
as consequências, as sequelas que o cigarro deixa. Eu tinha que mudar de ramo, até né? no bolso. Tinha que mudar de ramo. Tinha. Tenta, Então vai tem tentando. jeito. Olha só, Não tem por jeito. exemplo, a pessoa que falou que, olha, minha amiga é dona de um motel e que se converteu. E o motel sustenta a família. E aí, é pecado manter o motel? Bom, eu penso que, se for possível, transforma esse motel num hotel. Perfeito. Mas tem que ter criatividade, né, Rodinei? Eu com acho certeza. que Muda o rumo. Pode mudar. nós servimos Pode a um mudar Deus o que é ramo. soberano. Muda o ramo. Nós temos Deus acima de tudo, nós temos a luz do Evangelho, né, no nosso coração, nós temos a igreja, que é um presente de Deus para todos nós, né, e a gente pode, num certo sentido, cooperar uns com os outros, dar a mão uns com os outros. E quem sabe, né, como irmãos, né, ajudar essa irmã ou outros irmãos espalhados aí mundo afora, a, de fato, encararem o seu trabalho, né, os seus afazeres, como aspectos que glorificam e exaltam o Senhor. Agora é interessante estar falando isso aqui, eu estou lembrando, porque a pessoa às vezes se converte, é dono de motel, aí bota lá, motel é o Shaddai. Não. O cara acho que botou o nome gospel no motel, santificou o motel. Não é bem por aí, né? Olha, as mensagens estão chegando aqui, legal, pessoal. Olha o pessoal da técnica lá, viu? Rodrigo, Leandro, vocês, meus queridos chefes da técnica, vocês me citaram o nome do filme, mas aqui já me deram outro dado, que o diretor é o Mel Gibson. Vocês não sabiam disso não. Mel Gibson. Uma pessoa está perguntando aqui, eu quero trabalhar organizando festas. Será que então, por ser cristã, eu não posso organizar a festa que tem bebida alcoólica? O que vocês pensam? Então, se a gente for entrar nesse tipo cada caso é um caso específico. Tudo tem de ser analisado especificamente. Tudo. Então, isso aí, o pastor estava me falando aqui antes de a gente começar o programa, que tem coisas que deve procurar o seu líder da sua igreja. Perfeito. Procura orientação. Pede conselho, né? Pede conselho. mais fácil. Porque são muitos detalhes que a gente teria de analisar. Sim, caso a caso. Caso né? a caso, que pode ser benção às vezes, dependendo do caso. Quem está assistindo a gente aqui é o Sandro. Ô, Sandro, obrigado. O Sandro é da cidade de Vassouras, Rio de Janeiro. E ele diz assim, olha, estou assistindo o programa agora, e diz a programação aqui da Rede Super são bênção. Obrigadão, Sandro, valeu. E diz o Sandro que ele e a família dele são missionários da, igreja, da Convenção Batista Brasileira, no sul do Rio de Janeiro, na cidade de Vassouras. Uma cidade pequena, bonita e charmosa. Verdade. Sandrão, obrigado, querido. Deus abençoe vocês, seu ministério aí no sul do Rio de Janeiro. E nós temos mais uma pergunta. Vamos a mais uma pergunta rapidamente que vem das ruas. Vamos lá? Meu nome é Rosimeire, moro em Contagem e queria saber o que a Bíblia diz pelo trabalho. A Bíblia, você falou um pouquinho na Rodinei. Eu falei um pouquinho. A Bíblia, ela exalta, de fato, assim, nosso Deus é um Deus que trabalha. A nossa vida, a nossa existência é fruto do trabalho de Deus, o meio que a gente vive, né? A nossa própria existência pessoal é fruto do trabalho de Deus. Todavia, esse trabalho, não é, que Deus delega para o homem antes do pecado, não é? Então, esse dignifica o homem, mas com essa realidade do pecado, o trabalho tem um estranhamento. Todavia, o suor no rosto é um pouquinho disso, né? Todavia, com a realidade do Evangelho, com a realidade de Cristo, esse trabalho pode ser regenerado. Perfeito. E existir para a glória de Deus. Essa é uma pauta muito boa para a gente conversar aqui um dia. Peço ao pessoal da produção que pense nisso. O que era antes da queda e depois da queda que pode ser regenerado. Sim. Eu acho que a relação homem e mulher, a relação trabalho, Sim. isso tudo... Cristo pode trazer uma nova realidade. Um dinamismo do Espírito Santo. Sim. Que é dinâmico. Pastor Mário, obrigado. Rondinelli, muito obrigado. Foi muito bom bate-papo. Muito obrigado a você que em casa participou também com a gente. E eu digo, não saia daqui, nossa programação visa abençoar a sua vida e glorificar ao Senhor. E amanhã, 12h15, temos mais um bate-papo. Eu espero você. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.